os grandes reformadores, não tem explicação a vida deles. Carnalmente, naturalmente, suas vidas eram sobrenaturais. Eles não eram apenas grandes expositores, mas eles também eram homens de oração. A esposa de Martyn Lloyd-Jones disse que você nunca vai entender o meu marido, você nunca vai entender o ministério dele, a menos que primeiro você reconheça que ele era um homem de oração. Charles Spurgeon era um homem de oração. Todos os missionários que tiveram sucesso em seus ministérios eram homens e mulheres de oração. E o que é muito interessante e me incentiva bastante é que, embora não que eu não seja inteligente ou eloquente, eu posso orar. Eu posso fazer a coisa mais importante. Até o grande pregador Charles Spurgeon disse que seria melhor ter 10 homens que sabem orar do que 10 homens que sabiam apenas pregar. Leonardo Ravenhill, não sei se vocês já escutaram esse nome, ele era um grande pregador inglês. Um pregador muito poderoso, cheio de fogo, um homem perigoso é pouco perto dele. E ele falou sobre um homem que era um homem de oração, que uma vez ele entrou no quarto onde esse homem estava orando, e ele parou e não disse nada. E ele deu um passo assim, para trás. E ele perguntou, por que retroceder? Sim, assim. Ele disse, porque você nunca pode dar as costas para ele, a realeza. Não? Irmãos, embora eu não tenha sido um homem, às vezes eu prego com esses homens aqui por aí afora, e eu não posso acreditar que, eu não sou um ótimo acadêmico. Definitivamente eu não sou o mais inteligente. Não sou eloquente. De fato, quando eu estudo os meus talentos naturais, eu não consigo encontrar talentos naturais. Mas o homem mais incapaz e o homem mais fraco pode orar. Pode orar. E por intermédio da oração, o Senhor pode usar o menor homem que existir, mais incapaz, para fazer grandes coisas. Uma vida de oração. Um homem que sabe que não é muito inteligente e que não é muito poderoso, ele se apega à palavra de Deus, que é a inteligência de Deus. Ele se apega à oração, onde Deus pode tirar um maior proveito e fazer o fraco se tornar forte. O nosso problema não é que somos muito fracos, é que não reconhecemos quando devemos reconhecer que somos fracos. Porque mesmo os homens muito dotados de dons naturais não podem avançar o reino de Deus. Porque não é pela carne, é pelo Espírito. E nós precisamos de maior dependência da palavra de Deus e do Espírito Santo. E podemos ver isso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na Bíblia diz que um dos discípulos se aproximaram dele e pediu, Senhor, nos ensina a orar. Não é interessante? Jesus ressuscitou os mortos, Jesus expulsou os demônios, Jesus caminhou sobre as águas, mas os discípulos nunca se aproximaram dele pedindo, Senhor,
nos ensina a ressuscitar os mortos. Senhor, nos ensine a caminhar sobre as águas. Então eu acho que quanto mais coisas, como eu posso dizer isso? A coisa mais excepcional do nosso Senhor Jesus Cristo, mais que o seu poder de ressuscitar os mortos, a coisa mais excepcional na vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi sua vida de oração. Que quando os discípulos estavam olhando para Jesus orando, eles pensavam: nunca na minha vida eu ouvi um homem orar dessa maneira. Eu vou dizer algo para vocês, e eu não posso tolerar. Quando eu vejo o que eu vou descrever, eu posso ver imediatamente que este homem, mesmo que ele seja um grande pregador famoso, que ele não conhece bem a Deus. Quando um homem sobe no púlpito e ele diz: irmãos, sejam bem-vindos à igreja, hoje nós vamos nos divertir no Senhor, vamos adorar, vamos ouvir uma pregação e nós vamos agora, Senhor Deus. O quê? Você vai se aproximar do trono de Deus assim? Você não conhece a Deus. Não conhece a Deus, me desculpe, você não conhece a Deus. Você não sabe o que você está fazendo. Está bem, seja muito feliz, muito bonito. Bem-vindos. Vamos nos divertir na presença do Senhor. Agora vamos orar. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pode ver a diferença? Não é uma atuação. Se você conhece a Deus como Ele é revelado nas Escrituras, você não vai entrar diante dEle como um tolo na presença dEle. Como se você estivesse falando comigo ou com outro homem. Vocês me entendem? Não há muito temor de Deus, porque as pessoas não conhecem a Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Como vai ensinar a orar? Você não pode ensinar como orar se você não conhece a Deus. Aí não vale. Se você diz: sim, pastor, mas eu sou cristão. Pode ser cristão e ao mesmo tempo ser muito imaturo no seu conhecimento de Deus. Vocês me entendem? Vamos um pouquinho aqui aos Salmos. Capítulo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Versículo 21. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. A última frase. Pensavas que eu era teu igual. Na ausência do conhecimento bíblico de Deus,
a heresia vai entrar. Vamos fazer uma pergunta. Digamos que agora mesmo eu estou aqui com uma folha, um lápis, e eu dou 1 hora para vocês fazerem uma lista dos atributos de Deus. E não somente eu peço vocês uma lista, mas quero também uma definição de cada atributo. A maioria dos irmãos não pode fazer isso. Não sabe nem o que significa santidade ou o que significa a justiça. Então, muitas vezes, nos aproximamos de Deus como se Ele fosse como nós. Mas Ele não é como nós. Agora, Ele diz, ensina-nos a orar, assim como também o João ensinou seus discípulos. Sabe o que é interessante para os pastores aqui? Os mestres do tempo de Jesus, eles estavam acostumados a ensinar os seus discípulos como orar. Quantos pastores ensinam os seus membros como orar? Como orar no privado, particular? Como orar em uma congregação? A nossa igreja começa o principal culto no domingo, começa às 10. E das 10 às 11 é somente oração corporal, todo mundo junto. Toda a igreja ora, debaixo da direção dos anciãos, por 1 hora. Irmãos, quando nós começamos foi terrível. Porque as pessoas não sabiam como orar biblicamente. Mas depois de vários anos, os anciãos ensinando as pessoas como orar, às vezes as pessoas visitam a igreja e dizem, uau, o sermão foi bom, foi edificante, mas o que me impactou foi a hora da oração. Como oram os irmãos, entende? Se lembrem, pastores, que o Senhor disse que seria casa de oração, o templo. Os nossos pastores, levem essas palavras a sério, pastores. Quarta-noite, muitas vezes, nós temos o que nós chamamos de assembleia solene. A igreja pode orar por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas orando biblicamente. Por quê? Porque os pastores investiram anos ensinando a congregação como orar publicamente. É possível pregar de uma maneira não bíblica. Sim. Sim, dá para fazer. É possível orar de uma maneira não bíblica? Sim, dá para fazer. Dá para orar. A reforma não é apenas uma doutrina da graça isolada. A reforma é baseada na doutrina da sola Escritura. E que nós temos que confirmar cada aspecto da nossa vida, do nosso pensamento, cada aspecto do nosso ministério, da nossa igreja, ao que está escrito. Então, se vamos orar com uma congregação, precisamos aprender como orar biblicamente.